Oi, princesas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Amanheceu, é domingo e eu tô em casa, graças a Deus. E hoje é dia de eu ir pra Caraguá. Estamos em abril e eu ainda tenho essa rotina. E eu tô aqui pensando, né? Não vou dizer que é legal você estar no conforto da sua casa e ter que sair assim, viajar, né? Deixar sua família, deixar sua casa, deixar suas coisas. Mas uma coisa que eu tenho em mente, meu marido e eu temos em mente desde o início disso tudo, são nossas metas, são nossos objetivos. E são eles que nos dão esse gás para continuar, né? E claro que a gente tem fé em Deus, que a provisão está próxima. Bom, e aí pensando nisso, é que eu decidi ligar a câmera para gravar, para contar para vocês mais um testemunho grandioso de uma obra que Deus fez na minha vida. Eu tenho esse percurso, né, de ida e vinda, de cruzeiro para Caraguá, porque eu trabalho lá como professora. Quem não me conhece muito bem aqui do canal não sabe que eu sou professora de inglês e português. E quando eu paro para pensar em tudo que eu já vivi, desde o meu nascimento, desde as casas que eu já morei, desde as situações que eu já vivi, tudo que eu já tive, tudo que eu não tive, sabe? Olhando hoje, realmente Deus fez um milagre na minha vida. Então eu quero muito contar esse testemunho pra vocês. É uma coisa rápida, mas eu preciso contar do início pra vocês entenderem o contexto. Eu sou a segunda filha de 5 filhos da minha mãe, sendo 4 do meu pai, né? A minha irmã mais velha, só da minha mãe, e os outros 4 do meu pai. E a gente morava em uma casa que no início era um cômodo só. E aí, essa casa de um cômodo só ficava ainda por cima numa região de área verde, né? Uma área invadida, e é assim até hoje lá. E esse único cômodo, eu não lembro se era rebocado ou não, mas eu acredito que não. O chão era grosso ainda, de cimento mesmo. E era só o telhado, não tinha forro, não tinha laje, nada disso. Então, desde pequena, eu queria ser arquiteta. E não era para construir casas, era só para construir a minha casa. Eu queria só ter laje, ter piso, sabe, revestimento. Eu ficava vendo na casa das outras pessoas. Eu ficava assim, nossa, eu queria tanto, ai Senhor, eu queria tanto. Ainda mais quando chovia. Nossa, quando chovia, nesse um cômodo que a gente morava, meu Deus, era um Deus nos acuda. Então era assim, algo bem que me marcou bastante. E aí o tempo foi passando e eu lembro que no final do ensino fundamental pro ensino médio, eu tive uma professora de português que ensinava com tanta facilidade, com tanta... Nossa, era tão fácil o jeito que ela falava, que ela explicava, textos que eu lia, achava tão difícil. E aquilo foi sendo cultivado em mim, sabe assim, aquela vontade de ensinar também, aquela aproximação com a língua portuguesa. Então foi onde eu decidi que eu queria ser professora de português. Não fazia ideia do caminho. E aí a gente vê como Deus é bom e Ele providencia tudo, né? Quando o nosso coração tem um desejo inocente, tem um desejo puro e de verdade, Deus sempre dá um jeito, né? Deus sempre nos ajuda, nos auxilia. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu lembro certinho, gente, que a minha antiga coordenadora, ela foi chamando o pessoal do terceiro ano, eu lembro que a gente estava na educação física, e ela foi chamando um por um para fazer a inscrição do Enem. E eu fiz, só que assim, eu não fazia ideia do que era isso, sabe? Eu não tinha noção. E aí eu fiz a prova do Enem, e aí no mês de janeiro, olha, e Deus trabalha em momentos que você não faz nem ideia. Em janeiro, eu perdi uma tia muito querida, por parte de pai. E ainda no enterro, eu lembro certinho, no enterro, no cemitério, uma prima tava falando, né, sobre a prova, que tem uma outra prima que também fez. E aí ela falou, Brenda, se inscreve no SISU, amanhã é o último dia, não sei o quê. E aí eu não fazia ideia do que era isso. Eu não fazia ideia do que seriam bolsas de estudo. Mas me inscrevi. E aí eu lembro que eu fiquei na 14ª posição do SISU, não fiquei tão longe. Depois eu me inscrevi no ProUni e também consegui. Só que no ProUni eu consegui a bolsa mesmo, eu lembro que eu consegui 100% em uma faculdade, só que era uma faculdade de ensino à distância. Eu me inscrevi, gente, de uma forma assim bem despretensiosa, eu nem li direito, né? Sabe, eu não fazia ideia de nada. Essa coisa de nota de corte, de você ficar mudando até o último dia, essas jogadas, eu não entendia nada. Mas me inscrevi e consegui a bolsa. E aí eu entrei na faculdade e comecei, mas aos poucos fui percebendo que esse polo, né, que a gente chama dessa faculdade de ensino à distância, que ficava em Guaratinguetá, que é uma cidade próxima daqui, era a maior furada. E eu acabei perdendo a bolsa. Então eu já tinha criado em mim aquele sentimento de que ia conseguir fazer uma faculdade e fui frustrada depois.
Mas isso em 2013, eu me formei no ensino médio em 2012, em 2013 isso começou a acontecer. E no final de e ficou essa novela com a faculdade até o início de 2014. Foi quando eu fiz um propósito com Deus. E eu falei, Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, eu não vou entrar com processo, eu não vou brigar mais com essa faculdade, porque era causa ganha pro meu lado, porque realmente eles fizeram coisas muito erradas. Só que eu falei com Deus, eu falei, se o Senhor me der uma outra chance, eu esqueço. Eu lanço tudo isso que eu vivi com essa faculdade no mar do esquecimento. E aí, no final de 2014, eu prestei o Enem de novo, mas dessa vez com plena consciência do que eu estava fazendo. E Deus me agraciou com mais uma bolsa. Em 2015 foi um ano cheio de marcas na minha vida, porque eu comecei a ser menor aprendiz em supermercado, foi daí que eu venci o Miss Comerciária, já tem testemunho sobre isso aqui no canal. E entra no canal para você assistir esse testemunho, que é incrível. E também foi o ano que eu consegui uma segunda bolsa. E dessa vez eu me inscrevi em 2 faculdades. Eu me inscrevi em uma à distância, mas excelente. E eu também tinha que pensar nas minhas condições. Uma faculdade presencial, boa, não tinha perto da minha casa. E eu sei que eu não teria condições de pagar uma van para ir e voltar. Muito menos de uma república ou algo parecido para morar lá. Então, você pode se inscrever em 2. Eu me inscrevi em uma à distância, muito boa. E me inscrevi em uma presencial em Lorena. E eu consegui a bolsa dessa distância, que tinha um polo em Cachoeira Paulista, que é a cidade vizinha aqui. E assim, desde o primeiro momento que eu pisei lá na escola, eu fui muito bem recebida. A gente que é cristão, a gente sente quando o negócio é pra ser, né? Quando a gente tá na presença de Deus e firme em Deus. E aí, deu tudo certo, aí eu já era maior de idade, então eu mesma levei meus documentos e comecei. E menos de um mês depois, eu vi que eu consegui a bolsa na outra faculdade, só que aí era 50%, a presencial. Mas eu optei por ficar na EAD, porque é uma faculdade muito boa até hoje, e as pessoas também ali, o administrativo, as pessoas da escola, onde ficava o polo dessa universidade, também eram muito legais. Então, e eu comecei, né, a trabalhar como menor aprendiz e fazia o curso de marketing, uma coisa era ligada à outra, o curso de marketing com o trabalho de menor aprendiz. Então não caberia uma faculdade de ensino presencial, eu teria que escolher. E como eu e minha família precisávamos muito do dinheiro, né, eu fiquei com a distância para poder ficar com as 3, né, o trabalho como menor aprendiz, a faculdade à distância e o curso de marketing, porque é ele que mantinha meu trabalho de menor aprendiz. E fui. E consegui. Então, foram 4 anos de faculdade, mesmo tempo, tudo normal. Foram 4 anos de faculdade. Eu comecei em 2015, foi 2015, 2016, 2017, 2018. E assim, mesmo assim passando muitos perrengues, porque de Cruzeiro a Cachoeira Paulista, e eu morava em apartamento, do programa Minha Casa Minha Vida. Já quase na saída de Cruzeiro. Então eu não precisava pegar mais que um ônibus. Eu já pegava o interurbano ali, que já ia pra Cachoeira, e voltava. Mas mesmo assim, tinha dia que eu não tinha dinheiro. Meu marido hoje, que era namorado na época, nossa, várias vezes ele me deu dinheiro pra eu ir e voltar. E eu falo isso sem vergonha, porque é uma parceria, né? A gente entende que o casamento é isso. E eu lembro certinho, era coisa de R$20 que eu precisava pra ir e voltar. E às vezes não tinha. Então imagina se eu tivesse uma faculdade presencial, mas Deus sabe o que faz. Porque lá eu criei laços muito legais que eu tenho até hoje, pessoas que eu tenho nas minhas redes sociais até hoje. E o formato de vida, assim, de manhã eu trabalhava como menor aprendiz, à tarde eu estudava, até comprei um notebook com o dinheirinho do menor aprendiz, e à noite eu fazia o curso de marketing. Mesmo depois de terminado o curso de marketing, eu continuei, né, mais 3 anos na faculdade, e foi algo assim mais leve. Consegui fazer meu estágio, conheci pessoas bacanas. E no meio de 2018, foi quando eu comecei a preparar meu TCC, né? Porque eu ia me formar no final do ano. E também foi quando surgiu um concurso público para ser professora lá em Caraguatatuba. E eu fiquei sabendo porque eu fui com a família do meu marido na praia de lá. E aí eu me inscrevi e a gente já tava com planos de se casar. Então a gente precisava de mais dinheiro, né? E aí eu falei, vou me inscrever e vou trabalhar lá até Deus prover algo mais próximo, pelo menos para ajudar, né? A construir nossa casa, a pagar o casamento. E me inscrevi no concurso. Em novembro eu prestei o concurso, dia 25 de novembro, eu lembro certinho, domingo. Fiz 2 provas, no mesmo dia, no mesmo horário. Eu tive o mesmo tempo de uma prova só para fazer 2. E mesmo antes de concluir a faculdade, eu conquistei eu passei, né? Eu passei no concurso. Em janeiro eu assinei, né, minha formatura, fiz minha colação, então prestei concurso antes de terminar a faculdade. E exatamente um ano depois, no dia 19 de setembro, um ano da minha inscrição do concurso, eu fui convocada para o meu primeiro cargo de inglês. E fui para lá, em 2019.
E aí, tô lá até hoje. E aí, esse emprego que me proporcionou ajudar meu marido a pagar o casamento, ajudar meu marido a construir a nossa casa. E sempre com muita dificuldade, né? Não é fácil você deixar seu ninho para sair. Mas é porque eu tenho essas coisas em mente, os sonhos que eu ainda tenho para conquistar, tudo que eu já vivi. Então, assim, quando eu penso em reclamar, e eu sou ser humano, às vezes realmente a gente reclama de alguma coisinha, mas quando eu penso, ao mesmo tempo eu falo, Senhor, o que eu tô fazendo? Olha de onde o Senhor me tirou, olha o que o Senhor fez na minha vida, né? E aí, há pouco tempo agora eu fui convocada no segundo cargo. Lembra que eu falei que eu fiz 2 provas? Então eu fui convocada no segundo cargo. E tô muito feliz, assim. Claro que eu oro pra Deus todos os dias, arrumar isso na minha vida, me trazer de volta pra casa, abrir as portas aqui. Eu sei que Ele vai fazer. E enquanto Deus não age de outras formas na minha vida, é esse o formato de vida que eu tenho. E eu preciso acalmar meu coração, não ficar ansiosa e trabalhar com o que eu tenho. Até Ele prover algo melhor, que eu sei que Ele sempre tem. Então é isso. E aí eu queria deixar esse testemunho aqui pra vocês, porque às vezes a gente olha o contexto, quando eu vejo, por exemplo, onde eu morava, as condições em que eu vivia. Eu sou da típica família brasileira que só a mãe provia dentro de casa, e aí vários filhos, sabe essa coisa? Eu nunca tive minha mãe em reunião de escola, nunca tive minha mãe em apresentações de escola, porque ela sempre estava trabalhando. Já teve época da nossa vida da gente passar dificuldade mesmo, até na questão de alimento. E é uma coisa que eu falo para os meus alunos. Eu tenho alguns alunos, sabe, que devem estar assistindo esse vídeo aqui, que assistem alguns vídeos do meu canal e ficam falando, nossa tia, você mora numa mansão, não sei o quê. Não, minha casa é normal, mas eu tô construindo do jeitinho que eu quero, do jeitinho que meu marido quer, por conta do nosso trabalho, do nosso esforço. Então assim, eu vim de uma realidade muito difícil mesmo, talvez até mais difícil do que eu vejo alguns alunos passando hoje. E aí a gente olha os adolescentes e algumas crianças sem perspectiva, até jovens e adultos sem perspectiva, mas você precisa criar isso no seu coração, esse sentimento, e entregar na mão de Deus. Não só entregar e cruzar o braço, entregar na mão de Deus e trabalhar para conquistar aquilo, sabe? Estudar. Eu lembro que meus professores falavam, Brenda, estuda para ser alguém na vida, estuda para conseguir. Mas eu nunca enxergava qual era o caminho. Eu só via estudar e ter o que quer, mas qual era a ligação, qual era o trajeto? E hoje eu entendo esse trajeto. É você se esforçar, é você estudar bastante para você fazer uma boa prova, para você ser reconhecida. Pessoas, autoridades reconhecem quem tem sabedoria, quem tem conhecimento, e aí você começa a crescer, entende? Então é isso, é esse meu testemunho sobre essas minhas 2 bolsas que eu consegui, né? Graças a Deus. E hoje tá aí esse testemunho lindo para vocês, para inspirar vocês. Eu não sei o que você tá passando, o que você já viveu, o que você tem na sua vida, mas conta aqui embaixo se você tem algum testemunho bacana para me contar, algo parecido com isso. Ou se você pretende fazer alguma faculdade, alguma coisa, mas também não faz ideia. Então tá aí, ó, um caminho que você pode trilhar aí. E sempre, sempre, sempre colocando na mão de Deus e orando e buscando ao Senhor, porque Ele tem o melhor pra gente, sempre, tá? Então é isso, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!